Eu sou Maurício Ferrarez. Eu sou Alisson Silva. Eu sou o Everton Luiz. Fala pessoal, eu sou Alisson Silva, técnico motor da Takal. Dando continuidade à série de falhas prematuras e suas causas, tratando de anéis de pistões, a gente tem agora o segundo caso sobre montagem de anéis invertido, né? Nesse primeiro vídeo, a gente vai estar falando sobre a dinâmica do funcionamento dos anéis e os perfis de anéis que implicam aí a existir um lado de montagem. O movimento de subida e descida dos anéis faz eles sofrerem um desgaste de uma maneira específica dentro do motor. Após a fase de assentamento, né, que é o período de amaciamento do motor, os anéis ficam com um perfil que a gente chama de abaulado, né? Seria o quê? Um perfil curvo, né, convexo. Esse perfil faz com que o anel tenha uma área de contato com o cilindro reduzida. Imagina que ele era um perfil retangular, né, uma área de contato plana, maior, e aí você tira lá as bordas, né, da face de contato do anel e a face de contato então fica mais na faixa central, tá? Essa faixa central gera uma área reduzida, você tem a mesma força, então uma mesma força com uma área reduzida você tem aumento de pressão de contato, isso faz com que a raspagem do óleo pela parte da força do anel seja mais eficaz, porém sem necessidade de ter as quinas, né, que fazem uma raspagem excessiva. Por quê? Essas quinas elas são, de certa forma, danosas, né, não só aos cilindros, mas também aos anéis, gerando um desgaste mais acentuado, né, reduzindo a vida útil. Então, a partir do momento que na fase de assentamento essas bordas se removem, ocorre então maior durabilidade aí durante a sua fase, né, pós-assentamento aí dos anéis. Imagina que nessa imagem superior aqui temos um anel ainda no seu perfil retangular antes de sofrer o seu desgaste aí na fase de assentamento. Então ele tem as quinas, né, com 90 graus ali, como se fosse um retângulo mesmo, e aí você tem em azul, enquanto o pistão sobe, o anel torce para baixo porque tem uma força de atrito ali com a parede do cilindro tentando prender esse anel, tentando fazer ele continuar na posição que ele estava, né? Essa movimentação dentro da canaleta resulta então no desgaste da borda superior dos anéis durante o período de subida, e aí quando está descendo a seta verde, fazendo uma torção para cima, né, faz com que a borda inferior se desgaste. Na canaleta de baixo, ele já está com um perfil que a gente chama de abaulado simétrico. Seria um perfil que ele tem um desgaste proporcional tanto na subida quanto na descida do anel, tá? E, logicamente, a funcionalidade dele, né, a eficácia de vedação e de controle de óleo vai ser equivalente para ambos os lados. Hoje em dia a gente já tem aí os anéis saindo já com perfil abaulado simétrico original de fábrica, tá? Eu reduzo o tempo de assentamento do motor, ou seja, o anel ele vai trabalhar de uma maneira mais eficaz lá, né? Vai gerar uma vedação plena, né? Desde o seu princípio de funcionamento, vai gerar um desgaste reduzido da camisa do cilindro porque ele não vai ter as bordas, né? Não vai ter as quinas, não vai chegar a riscar cilindro nem nada nesse sentido, e também não vai gerar liberação de limalha, nem tudo mais para poder danificar os anéis. Então, isso proporciona um aumento de vida útil e proporciona uma melhoria desde o início do funcionamento dos anéis. Trazendo então para os anéis agora abaulados assimétricos, a gente vai estar tratando então de anéis que tem um perfil abaulado propositalmente que não é igual de ambos lados. Na parte superior, ele tem um ângulo de entrada do óleo ali maior do que na parte inferior do anel. Temos aqui uma seta para baixo, identificando que essa linha, que seria de simetria, não está mais presente ali. O que você vai ter é uma área de contato que está abaixo ali da linha de simetria. O que eu tenho de ganho com isso? Na subida, eu vou ter um alívio no ângulo ali de entrada de óleo. Na ilustração a gente tem aqui o anel fazendo uma força contra a parede do cilindro, contra o óleo, né? Enquanto o óleo está fazendo mais força aí contra o anel. Então o anel flutua muito mais, que esse é o objetivo, que ele flutue na subida para que ele não faça raspagem durante o período de compressão e de escape. Já no ciclo de descida, admissão ou explosão, né, combustão, o anel ele vai estar já descendo com uma carga maior, a força do anel vai superar a força do óleo, só uma pequena película de óleo que vai restar ali,
Isso resulta em quê? Numa flutuação muito menor do anel e uma raspagem muito mais intensa. Então o anel vai raspar o máximo de óleo possível para baixo, de forma que ainda sobe uma pequena película para não gerar, né, durante o próximo ciclo de subida, nenhum problema também de contato metal-metal. Bom pessoal, neste vídeo a gente falou aí sobre os anéis abaulados. No próximo a gente vai estar falando sobre os anéis torsionais. A gente se vê no próximo vídeo, até lá!